Em evento de lançamento da plataforma da CUT para as eleições deste ano, Lula ameaçou os parlamentares ao dizer que os movimentos sindicais devem mapear endereços das casas dos deputados e enviar pessoas para incomodar a tranquilidade deles. Segundo o petista, realizar atos em frente ao Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado e ir até a residência deles surte mais efeito. Daqui para frente nós vamos ter que mudar o jeito de fazer pressão no Congresso Nacional. Eu queria dizer para vocês, com todo carinho, que fazer ato público na frente do Congresso Nacional não move uma pestana de um deputado. Você conhece lá dentro do plenário, aqui tem gente que conhece. Quando a gente está dentro do plenário, Pimenta, a gente não sabe se está chovendo lá fora, se está caindo canivete aberto, se está caindo granizo, a gente não sabe se estão xingando a gente ou xingando por dentro. Você só vai saber dos atos quando você chega em casa que liga a televisão. Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Os deputados têm casa. Eles moram numa cidade. Nessa cidade tem sindicalista, nessa cidade tem professor, tem metalúrgico, tem bancário, tem pedreiro. Nessa cidade tem quase todas as profissões que estão representadas aqui. Então, se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar, não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Lula voltou a dizer que o atual legislativo é o pior da história. Na sequência, o petista afirmou que, caso vença, vai retirar do governo os militares que ocupam cargos comissionados, além de dizer que existem 8.000 integrantes das Forças Armadas no Executivo, quando, segundo o Ministério da Defesa, são pouco mais de 3.000. Já em palestra na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Lula disse que, se estivesse no poder, faria um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, sentando numa mesa de bar, tomando cerveja. Nós temos que respeitar a integridade territorial de cada país. Por isso eu queria pedir para vocês, para a gente avisar para o Putin, avisar para o presidente da Ucrânia, avisar para o Biden, avisar para o presidente dos países europeus. Parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego, o povo quer salário, o povo quer educação, o povo quer cultura, o povo quer vida, o povo não quer morte. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. O petista ainda criticou os líderes estrangeiros, dizendo que os povos precisam de cultura. Augusto. Ele precisa, por exemplo, de muita cultura e precisa deixar de ser cínico, né? Ele disse, aí tem uma fake news, essa é apurada, né? Ele mentiu antes ou agora. Ele disse que parou de beber no dia em que o Brasil foi derrotado pela Holanda. Ele não citou exatamente a Copa, mas já faz tempo. Agora ele está defendendo o fim da guerra pela cerveja, né? Pelo porre, já que pode precisar de todas as garrafas aí do bar. Então é o seguinte, dá para entender, pelo menos há uma explicação aí para o fato de o Lula andar bebendo tanto. O sonho dele é acabar com a guerra entre Israel e Palestina. Né? Como essa guerra é interminável, ele já passou da fase de todas as garrafas do bar, ele já está procurando no bar vizinho. Então é essa ignorância do Lula
que me espanta por ver o entusiasmo dos artistas e intelectuais com uma besta quadrada dessas aí, que não entende nada do que está falando, não sabe o que se passa na Ucrânia, na Rússia, mas acha que ele tem um papo tão convincente que é só botar os governantes e o presidente americano também do lado dele, bebendo cerveja, que ele dá um jeito naquilo. Ele dizia, quando viajava, que, olha, em São Paulo, na rua Zé Paulino, 25 de março, lá, judeu e turco, lá só tudo é turco, ele falava. Imagina se o tradutor não muda a palavra, né? Lá é tudo turco. E nós convivemos em paz. Por que aqui vocês não resolvem isso? É ele que quis também fazer o entendimento entre os Estados Unidos e o Irã, dos ayatolás atômicos, né? Quer dizer, não entende nada. Diz que o Panamá é aquele lugar onde a gente parava a caminho de Cuba. Esse aí falando de política internacional. Isso é que envergonha o Brasil. Sobre a nossa enquete, tem relação com esse assunto que a gente acabou de tratar aqui. As ameaças de Lula aos militares em cargos técnicos são um risco para o Brasil? Essa é a pergunta que está lá na capa do site da Jovem Pan, jovempan.com.br, e que nós convidamos você a responder sim ou não. Acesse jovempan.com.br, participe da nossa enquete, que daqui a pouquinho, no fim do programa, a gente traz o resultado. Deixa eu ouvir você, Ana, sobre essas falas do ex-presidente. Olha, Aros, eu confesso que eu tenho um problema sério. Eu tenho que fazer uma força aqui para ouvir a voz desse homem, né? É muito difícil, é um trabalho realmente assim de resiliência, porque só a voz me incomoda bastante. Sobre ele mapear as casas, né, dos legisladores aí, dos deputados, isso aí seria um gabinete do ódio do bem, é isso? É uma ameaça que ele está fazendo? Por que ele não convida esses deputados e esses senadores para sentar na mesa de bar, como ele vai convidar o Vladimir Putin, o Zelensky e o Joe Biden? Né? Então, nós sabemos muito bem que tipo de ameaça e de terrorismo psicológico o PT é capaz de fazer, não apenas com políticos, mas com a própria nação brasileira. É engraçado que muita gente fala, né, que Barack Obama, um dos presidentes mais queridos dos Estados Unidos, já que ele mencionou os Estados Unidos, Barack Obama chamou Lula de o cara, né? This is the man. Mas essas mesmas pessoas não comentam que logo depois, quando a Lava Jato mostrou com todas as cores quem é Luiz Inácio Lula da Silva, o Barack Obama escreveu, né, no seu livro o seguinte, abro aspas, ex-líder sindical, grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar. Constava também que tinha os escrúpulos de um chefão do crime organizado. Ou seja, depois as pessoas enterraram, né, as declarações de que o Obama ele até se arrependeu de ter demonstrado uma amizade com o ex-presidiário Lula, e agora nós temos que ouvir isso tudo, essa voz, essa retórica, esse jeito, como se tudo fosse normal. É isso que é o mais inacreditável. Nós não podemos normalizar nem a soltura do Lula, nem esses discursos todos que ele faz aí. Nós não podemos normalizar. E, mais uma vez, eu vou repetir até a nossa eleição. Esse homem, isso aí que nós vimos, ameaçando mapear casas de legisladores, esse homem pode colocar mais 2 ministros no Supremo Tribunal Federal no ano que vem. Ainda sobre as falas do ex-presidente Lula, sobre diplomacia, quero ouvir você, Fius, 1 minuto e meio. É muito grave isso que ele falou, né? Isso aí que ele falou é caso de polícia. O homem com a influência que ele tem, com a quantidade de pessoas que ainda o escutam, pelo menos nesse meio para o qual ele está falando, você tem quantidade de gente suficiente para seguir o que ele está dizendo e partir para a intimidação. Ele mandou retirar a tranquilidade de parlamentares que são representantes do povo. Onde é que estão? Onde é que está o Ministério Público?
Onde é que está todo esse estado de coisas, de empresas boazinhas, procuradores bonzinhos, jornalistas bonzinhos, o Supremo Tribunal Federal que quer revogar o ódio, o ministro Alexandre de Moraes não vê neste ato, nesta incitação violenta, isso aí, vou repetir, é uma incitação violenta. Você tem um nível de comando, um nível de influência, você incita pessoas que te obedecem a... Já terminou? Ok. Deixa eu só complementar, você complementa em segundos, Fiuza, só para a gente juntar a rede novamente, assim todos poderão ouvir a conclusão do teu raciocínio. Fiuza fazia a análise dele sobre as falas do ex-presidente Lula. Pode complementar, Fiuza, por favor. Não, eu estou dizendo que essa incitação do que o Lula fez, mandando ou convidando ou propondo que os seus seguidores ali dentro do ambiente da CUT, né, muita gente, que vão mapear e vão às casas dos parlamentares, que são aqueles representantes diretos da democracia, para acabar com a paz deles. É o pacifista, né, que vai acabar com a guerra. Mas ele está querendo... Ele falou isso. Quebrem a tranquilidade. De que maneira eles vão quebrar a tranquilidade, você acha? Tem uma cartilha? O Lula deu uma cartilha para mostrar como é que quebra a tranquilidade? Ora, ele está expondo representantes da democracia a ações que a gente não tem controle sobre como serão. E a minha pergunta é sempre a mesma. Onde é que estão as instituições? Esse homem, ele já foi condenado por 2 tipos de crimes. É um criminoso. Agora ele foi descondenado. Ele está reincidindo aí. Ele age à margem da lei. Onde é que estão os homens da lei com essa floresta de indícios, de rastros das suas ações ilegais que ele vai deixando pelo caminho? Vão ficar escutando esse personagem? Onde é que estão os novos inquéritos contra o Lula? Ele manda em um monte de gente. Tem instituições que agem sempre a favor dele ou não tem? Então, nós estamos querendo, e ele está deixando, o Lula está desenvolto, né, evidentemente que nos ambientes protegidos. Mas nesses ambientes ele está desenvolto na sua mensagem, e a sua mensagem é muito grave. Essa mensagem é uma mensagem, ele está convidando a coação de representantes do povo. Eu pergunto, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, todos esses que têm aparecido fazendo discursos contra os obscurantistas, que estão negando a democracia, os senhores não acham que esse tipo de pregação atenta contra os valores democráticos? Pois é, esse mesmo homem esteve à frente, né, de um governo onde se descobriu, ele está dizendo, né, o que funciona para pressão sobre o Congresso, e aí ele mandou ir na casa dos parlamentares. Não haveremos de esquecer disso, apesar dos homens da lei, não sei onde é que eles estão. Mas esse mesmo personagem ele esteve à frente de um grupo político onde o tipo de convencimento no Congresso Nacional chamava-se mensalão. Então, o Lula imagina várias maneiras de persuasão, né, de pressão sobre o Congresso Nacional, sobre o Parlamento da República, que são com esse tipo de expediente. Aí eu pergunto, isso fica de graça? Isso fica barato? Isso fica fácil dos intelectualoides ficarem repetindo que essa é a alternativa democrática?